Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Uma bomba gigantesca, Crespo fora do São Paulo, tem mais 2 reforços chegando no time. São Paulo segue interessado por zagueiro. Fala do Rogério Ceni em cima do Cauli. Gera muita polêmica, tudo isso e muito mais eu conto aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao vídeo. Você deve estar se perguntando, e esse óculos de sol aí? Galera, estourou um terçol aqui gigantesco, imenso, mas tá muito feio mesmo, já estou cuidando, já estou tratando. Hoje vai assim mesmo, normalmente eu não gravo assim, mas foi o primeiro que eu achei aqui na casa aqui, então vambora, porque o negócio tá feio demais, tá inchado, tá vermelho, mas já tô cuidando, já estou tratando. Galera, São Paulo já vai receber 2 reforços impressionantes, que é o Paulinho e o Rian Francisco. São 2 centroavantes, assim, espetaculares. Não é brincadeira, não é papo clubista aqui. São 2 jogadores que podem reforçar demais agora o São Paulo, e é uma coisa que precisa mudar no São Paulo. São Paulo agora não precisa mais apostar na base em campo da forma como apostava. São Paulo precisa apostar na base na questão financeira, para salvar o time financeiramente falando. Mas em campo, quando colocava Nestor, Sara, Igor Gomes, é isso que tem. São Paulo não precisa mais disso. São Paulo contratou muitos jogadores, São Paulo já tem um time principal contratado, e esse é o melhor cenário para craques da base jogarem. Como assim? É porque nós vimos recentemente Endrick, em um passado um pouquinho maior no Palmeiras, jogando muito no Palmeiras, né, fazendo uma certa diferença no futebol brasileiro, e pra mim o Endrick não é tudo isso. Estevão, que pra mim joga mais que o Endrick, é posição diferente, detonou no Palmeiras, era um jogador da base misturado com todas as grandes contratações, e agora tem esse Alan do Palmeiras aí, então sempre tem um da base destoando. No Vasco tinha o Ryan, que era o melhor jogador talvez do Vasco, era o menino novo. Quando o Ryan caiu, o Diniz, que pra mim, adoro a pessoa, pra mim é um técnico horroroso, um técnico fraquíssimo, com todo respeito à pessoa, tenho muito carinho pelo Diniz, pra mim é um técnico fraquíssimo. Quem segurou o Diniz mais tempo no Vasco foi o Ryan. Quando o Ryan saiu, quando o Ryan foi vendido porque o Vasco não iria conseguir segurar o Ryan, o Diniz foram alguns outros, durou pouquíssimos jogos para ser demitido. Então percebe que tem um time contratado no Vasco, mas tinha o Ryan. No Fluminense sempre tem um. Tem o John Kennedy entrando, sempre tem um ali. Então o São Paulo precisa fazer isso. Agora não precisa mais apostar daquela forma na base, de colocar 6, 7 jogadores da base, 5 no time principal. Não precisa disso. Agora, com o time montado, Lucas Ramon, os laterais, o Enzo Dias, caras contratados, Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, aí você pode pôr um garoto da base. Você tem Lucas, Caleri, Luciano, você tem tudo jogador contratado, tudo jogador mais velho. Você pode colocar o Rian ou o Paulinho, que são 2 realidades, são 2 jogadores espetaculares, são 2 caras que têm tudo pra ser craque. Então por que não acontece isso? O Pedro, quando surgiu também lá no Fluminense, o Pedro jogava como dos principais e era a base. No São Paulo isso pode acontecer sim, pela qualidade que esses garotos têm. Paulinho pode vir a ser um jogador principal do elenco se entrar jogando, e o Rian Francisco também. Em breve, os 2 já estarão completamente disponíveis e 100% para o novo treinador ou para o técnico que estiver lá, que agora nós não sabemos mais nada com essa história do Crespo. Então não é brincadeira, não é papo clubista, dá para ver todo o potencial que tem o Paulinho e o Rian Francisco, que agora já estão se recuperando e daqui a pouquinho já estarão disponíveis. O Rian, pelo que a gente vê, até antes do que o Paulinho, né? E o Rian já vinha jogando no profissional. É que o Paulinho, ele é uma coisa assim absurda. Quando surgiu o Rian, não precisa mais de centroavante, tem o Rian, já tava o Caleri e o André Silva contratados. Depois chegou o Otávio, mas eu falava, não precisa mais de centroavante com o Rian. Só que esse Paulinho, e eu não tava me preocupando com o próximo da base, só que esse Paulinho mostra uma qualidade, um futebol assim impressionante. Ele já é uma realidade também o que joga esse Paulinho, que é uma barbaridade. E além disso, não vamos esquecer que nós temos o Hugo Leonardo no meio campo, Matheus Ferreira, temos o Negrutti,
que é um jogador. Temos o Mike, Nicolas, Igor Felisberto nas laterais, né, tanto direito quanto esquerda. Nós temos o nosso jovem Luca, que precisa jogar mais essa temporada. Então o São Paulo tem muitos jogadores para montar um time cada vez mais espetacular. E separar, na hora do vamos ver, qual desses da base vai detonar no profissional, no time titular ou não. Galera, uma fala bombástica do Crespo, muito provavelmente o Crespo está fora do São Paulo, né? Inacreditável, ele deu uma coletiva lá, ele tava em um programa de TV e ele fala que o São Paulo vai demorar muito, né? Que muito difícil o São Paulo ganhar um título, e ele fala, talvez com outro treinador ganhe, comigo impossível, né? Ele fala que o que ele tem pra fazer é montar um time competitivo. Então, o Crespo, ele confirma, né? Tá confirmado mais ou menos o que nós já esperávamos. Está basicamente fora do São Paulo. E assim, galera, na moral, eu tenho muito carinho pelo Crespo, que vai embora. Acho o Crespo um baita cara, um baita sujeito, mas acho ele um profissional muito comprometido, mas eu não gosto do trabalho dele. Eu acho que o trabalho dele em campo, a metodologia, a forma, eu acho péssima, e o que mais me incomoda nele é essa questão do vai perder, o vai perder garantido, sabe? Isso me incomoda demais, a questão da competitividade do Crespo. Olha o Renato Gaúcho do Fluminense no Mundial. O Fluminense é uma situação muito parecida com a gente. O Fluminense tem uma situação muito parecida com a do São Paulo, que é um time relativamente emergente, agora começou a fazer boas contratações, isso é verdade, mas o Fluminense, de forma impressionante, chegou mais longe no Mundial do que o Flamengo e Palmeiras, que são times mais estruturados, mais ricos, mais fortes que o Fluminense. Então o futebol não é assim. Pra mim o futebol não é da forma como o Crespo fala. Ganhar ou perder, eu concordo que faz parte do futebol. Você não sabe se você vai ganhar ou perder. O time que joga melhor nem sempre ganha. O time que joga pior nem sempre perde. O futebol, ele é assim. Só que entrar já pra perder, isso eu não concordo com nada, e o Crespo já assumiu esse discurso novamente. O que dá a entender que ele está fora, né? O Crespo hoje, ele faz um trabalho muito ruim no São Paulo. Nós tivemos essa partida contra o Palmeiras, que e eu falo muito ruim porque o São Paulo tem um elenco fortíssimo. Tem sim. Nós temos uma zaga fortíssima falando nível Brasil. Rafael no gol, pra mim, é o melhor goleiro, se não for o melhor goleiro do futebol brasileiro. Falo sem clubismo, não preciso de clubismo nenhum pra falar isso aqui. Alan Franco, Arboleda e Sabino. Você monta uma baita zaga. Enzo Dias e Lucas Ramon detonam na lateral. O Enzo Dias tem certa deficiência técnica, mas com a raça, fisicamente no jogo entrega demais. Então você tem laterais pra bater de frente com qualquer clube do futebol brasileiro. Marcos Antônio e Danielzinho, que ele sacou no último jogo de forma inexplicável. Não precisa nem falar da qualidade desses caras. Bobadilha tá jogando bem. Luciano, Lucas e Caleri, ele tem um ataque premium que ele monta assim, porque ele tem medo, né? Parece que ele tem medo do Luciano pra tirar o Luciano do time, mas ele tem um ataque premium nível Brasil, né? É um ataque que você pega um dos melhores ataques, que é o Matheus Pereira, Caio Jorge e o Arroio, um exemplo, vai. Mas é Matheus Pereira e Caio Jorge. São Paulo tem Lucas e Caleri. É melhor? Pode não ser melhor, não sei. Dá pra gente ficar horas discutindo quem que é melhor. Pra mim, o Lucas jogou muito mais que o Matheus Pereira na carreira, né? Já foi muito melhor que o Matheus Pereira, mas o Matheus Pereira é um craque. Caio Jorge é um finalizador, o Caleri também resolve jogo. Dá pra gente discutir muito isso aqui. Então ele tem um time competitivo, sim. Pra mim não tem lógica o nível de explicação que ele dá. E nesse programa ele fala, nesse programa ele deixa muito claro. Vai demorar muito. Ele já chega e já mata o ano. Nós estamos, os campeonatos nem começaram, né? O ano nem começou ainda, quase. E aí ele chega e já mata o ano. Ele já destrói. Não, São Paulo vai demorar muito pra ganhar alguma coisa. E ele é perguntado, mas é com você? Ele fala, não, comigo muito provavelmente não. Talvez com outro técnico, comigo não. Então ele já meio que assina a demissão, né, a saída do São Paulo nesse programa, o que nós já imaginávamos, porque ele não consegue resultado nenhum. Então ele sabe que com esse derrotismo, que eu não concordo em nada com essas falas do Crespo, com esse derrotismo, com toda essa questão, ele já está fora. Acho que ele sai daqui 1 mês, 2 meses, no máximo, o Crespo já está fora do São Paulo. Trabalho assim que é inexplicável, né?
O Dorival Júnior, com um time muito parecido, talvez pior, ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo. Conseguiu montar um time. Conseguiu montar um time com Rato e Nestor. Sacou o Luciano, montou, fez o que tinha que fazer. Pra mim, o São Paulo hoje tem um meio de campo muito melhor do que tinha. Com o Alisson lá, lembra? Ele tinha os mesmos jogadores, Alisson e Pablo Maia. Tudo bem que eles jogaram muito bem. Só que hoje dá pra ver que era muito mais o sistema do Dorival. E o Crespo não consegue montar isso e ele acusa o golpe. E ele fala explicitamente que ele não consegue montar. Então, assim, pra mim é inaceitável algumas falas do Crespo pelo que a gente vê. E eu não vou deixar de dar exemplo o Fluminense do Renato Gaúcho, que é uma situação muito parecida com o São Paulo. É um clube que tá se resgatando, é um clube que você vê ali gastando grandes fortunas em contratações, em salários, não ganha nada. Só que o Fluminense tá fazendo bonito desde o Renato Gaúcho lá no Mundial. Então é uma coisa assim, são falas que eu não compro e não se sustentam do Crespo. E o que mais me incomoda nele é essa questão da entrega da competitividade. Ele chega e se entrega, ele chega e fala que não vai ganhar nada mesmo, isso eu acho inaceitável. Pra mim, se não fosse o Crespo, um cara, um fenômeno mundial, um cara muito grandioso como jogador, se não fosse o Crespo, se fosse qualquer outro técnico, já estaria demitido há muito tempo com o trabalho que esse Crespo entregou no São Paulo. Então, assim, por mais carinho que eu tenho pelo Crespo, acho ele, assim, de uma índole, de um caráter, acho ele, assim, de um trato, de uma educação, acho louvável. Louvável. A única ressalva que eu tenho... Queria o Crespo aqui, tomando uma breja, comendo um churras comigo aqui. Queria ele na minha casa. Que eu acho que seria uma coisa assim, acho que ia ser só risada, ia ser, sabe, um ambiente de muita paz e muita tranquilidade. Adoro o Crespo. Só que como o trabalho do técnico, pra mim, fraquíssimo. Fraquíssimo. Nunca conseguiu definir 3 zagueiros ou 2 zagueiros. Agora com 2 zagueiros tá melhor do que 3. Já tirou o Danielzinho contra o Palmeiras. E o que mais pega naquele jogo contra o Palmeiras, todo mundo viu que foi roubado. Todo mundo viu que foi mão do Gustavo Gomes e o jogo poderia ter sido diferente. Talvez se o São Paulo tivesse feito o pênalti e ficado 1-1. Só que assim, vai doer. Vocês estão preparados para o que eu vou falar? Porque vai doer. Pra mim, se marca o pênalti certo, porque depois tentou compensar a árbitra, ela tentou compensar de forma ridícula, vergonhosa, provando que a arbitragem brasileira é patética, nojenta e fraquíssima. Aqui não tô falando de homem e mulher, não. A arbitragem, no geral, é nojenta, é fraquíssima. A Daiane já foi pro VAR, ridícula no VAR. Na arbitragem não foi bem contra o Palmeiras. Contra o Red Bull ela foi bem. Igual qualquer árbitro homem, que é patético. Esse Ramon Abate-Abel, nojento. Sabe, é tudo ruim. Não é porque é homem ou mulher, todo mundo é ruim. Todo mundo é ruim, a arbitragem brasileira mesmo. Só que agora, que eu vou falar que vai doer. Vocês estão preparados? Pra mim, vocês sabem, né? Aqui a gente fala de São Paulo, canal clubista, mas eu vou falar a verdade. Eu não falto nunca com a verdade aqui pra vocês. Pra mim, se o São Paulo faz 1-1 ali, com o pênalti do Gustavo Gomes, que foi pênalti, pra mim, se faz 1-1, pelo que eu vi o São Paulo jogar, pra mim, perde pro Palmeiras. Porque não jogou nada. Não jogou nada, absolutamente nada. Então o que eu vou chegar aqui e vou ser hipócrita? Eu não vou ser nunca com vocês, nunca vou faltar com essa verdade. Então, pra mim, o Crespo desempenha um trabalho muito ruim. Muito ruim mesmo. E agora já confirma, né, sua saída do São Paulo. Inacreditável. Eu quero que vá. Eu quero que vá porque não dá. Eu não posso ligar a câmera aqui no meu trabalho e, eu vou gravar, mas se alguém ver, beleza. Se não ver também, pra mim, tanto faz. Eu não posso chegar aqui desanimado e, o que acontecer aqui? Não, eu preciso chegar todos os dias aqui e falar, eu vou fazer o melhor pra quem for assistir esse vídeo. Eu vou entregar o meu melhor, não importa se ele tenha uma visualização, 100, 10 mil, 1000, 5 mil, não importa. 15 mil, 20 mil, não importa. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou falar a verdade aqui, eu vou trazer pelo menos a minha verdade, o que eu penso e o que eu acho, eu vou tentar entregar com o maior carinho pra vocês. Eu não vou chegar aqui e, se perder, perdeu. Foda-se. Desculpa. Galera, Savarino, né, um jogador que interessava muito pro São Paulo quando estava no Botafogo e acabou no Fluminense. Só que assim, nós já temos o nosso Savarino. Lucas, não dá nem pra comparar com o Savarino, foi muito melhor na carreira, hoje não tá jogando. Só que assim, o Lucas mal jogou 2025, não entregou nada, não jogou nada, concordo.
Qual a diferença desse Lucas, que é um jogador muito mais craque, muito maior que o Savarino na carreira? Qual a diferença do Lucas hoje pro Savarino no final da temporada? Ah, o Lucas, ele mal jogou o jogo ali. Qual que é a diferença do Lucas e do Savarino no final de 2025? Nenhuma. Savarino detonou um jogo e tal. O Lucas também, quando entra, quando consegue jogar 5 jogos no ano, faz toda a diferença. Concordo que o Lucas tá longe de ser aquele Lucas que a gente conheceu, mas é muito melhor. Quando rende o mínimo, no final da temporada deu a mesma coisa. Então nós já temos o nosso Savarino, que o São Paulo queria muito, e esse Fluminense que eu tô dando como exemplo levou. Então o São Paulo já tem um jogador assim. Acho o Savarino bom jogador, queria ele no São Paulo. Só que nós já temos o Lucas e agora chegou o Cauli. O Cauli é esse cara que pode fazer... É muito parecido... Não é muito parecido no futebol, mas o rendimento, o desempenho pode ser muito parecido com o do Savarino. Cauli joga muita bola. Ceni acabou de ser campeão lá e o Ceni não se conforma. Continua voltando nessa história do Cauli. Continua falando do Cauli. Que ele chegou lá e que não queria que o Cauli tivesse ido embora, um absurdo. Ele lutou muito pro Cauli ficar. Então nós já temos um outro jogador de ponta. O que mostra, de novo, que essa fala do Crespo não condiz. Chegou um banco do nível do Cauli e do André Silva. Esse André Silva, ele não seria titular do Red Bull Bragantino? Falam que o Red Bull, eu acho patético o time, tá? Com todo respeito ao Bragantino, eu acho essa administração patética e o Red Bull não quer futebol. O Red Bull quer a marca ali deles, né? Quer continuar, pra mim, tá? Quer continuar na Série A lá pra divulgar a marca. O André Silva é pior que o Sacha ou que o Isidro Pita? Pra mim, não é. Tem o Barbosa, o Lucas Barbosa, o André Silva fica atrás desses caras? Então, o São Paulo tem o André Silva no banco. Tem o Cauli no banco. Tem o Alan Franco ou o Arboleda no banco hoje. Quem que é o titular? É o Sabino e o Alan Franco? Tem o Arboleda no banco. Quem que é o titular? É Sabino e Arboleda? Tem o Alan Franco no banco, ou o Arboleda. É fraco esse time? É o que o Crespo fala pra não perder nada, pra não ganhar nada, que é pra perder tudo, que é pra não ganhar nada, que... Ah, vai ter que ser com o técnico. De mim não espera título e tá tudo certo. Para, né? Para, São Paulo é forte. São Paulo é forte. Até ontem tinha o Alisson no meio campo. Eu não gosto. Mas tem o Pablo Maia, o Alisson era campeão, nós liberamos de graça. O Alisson era o meio-campo do campeão de 2023, Pablo Maia, tava tudo aí. Aí você tem o Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho. Você tem um monte de outros meio-campistas aí chegando e estando aí no elenco. E a conversa é essa. Não concordo. Então o Savarino, que era um cara que a gente queria muito... E eu gostaria do Savarino, acho que tem muita qualidade. Como meio atacante, tem muita qualidade do Savarino. Não precisa. Hoje tem Lucas e Cauli, o Lucas tá voltando. Tem esse Cauli que joga uma barbaridade também. O time é fortíssimo, não vem com papagaiada, né? E galera, o São Paulo continua interessado. Saiu o Ferrarese, né? Ferrarese foi pro Botafogo. O São Paulo agora quer contratar um zagueiro. O São Paulo já entendia que estava fechado, que não iria, que o elenco estava fechado, mas com a saída do Ferrarese, o São Paulo monitora um zagueiro. Tem ainda mais zagueiro, meio-campista. O São Paulo tá sempre contratando, né? O ano inteiro, zagueiro e meio-campista. Agora o São Paulo continua interessado no Patrick Marcos, do Novo Horizontino, canhoto, 26 anos, zagueiro bom de bola. Zagueiro ali que, falando de custo-benefício, muito interessante. Então o São Paulo segue interessado no Patrick Marcos. Vamos ver como é que vai ficar isso. O São Paulo vai avançar, vai fazer uma proposta oficial. Mas eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.